Oi, gente, bom dia. Mas aí, deixa eu ver se está gravando direitinho. Está. Vamos começar na página 439. Ô, gente, sabe que eu fiquei pensando que eu me iludi, hein? Achando que a gente ia terminar esse livro esse ano. Me iludi real mesmo. Pensei, não. Última quinta-feira de dezembro vai rolar, né? Mas não, acho que não vai. Eu nem sei, dezembro. Dia, dezembro, acho que a gente só não vai se encontrar dia 26, hein? Depois a gente faz uma programação. Que aí a gente para um tempinho, né? 2 semanas, dia 26 e dia 2 de janeiro. Mas tá cedo ainda, né, pra falar isso aqui. Eu tava pensando aqui, será que vai dar tempo? Eu não sei, acho que não vai rolar. Mas vamos lá, né? Qualquer coisa a gente finaliza em março para começar um novo ciclo. Ó, página 439. Se alguém tiver aí, souber o número do PDF, coloquem aqui. Vamos lá. Anna Freud, como sabemos, retornou incólume de sua aventura inglesa. Voltou para casa um mês depois, após um intenso turismo, em parte na companhia de Ernest Jones, solteira e intocável. Seus próximos anos, anos de guerra, revolução e lenta reconstrução, leem-se retrospectivamente como um ensaio para a carreira de psicanalista. Mas seu caminho para se tornar uma freudiana foi um tanto tortuoso. Ela se formou como professora, passou nos exames e trabalhou, com 20 e poucos anos, numa escola para meninas. Mas é claro que não estava destinada a permanecer como professora para sempre. Quando mocinha, lembrou ela anos mais tarde, sentava-se ao lado da biblioteca do pai, na Bergasse 19, para ouvir sua discussão com as visitas. Foi muito útil. O estudo direto das obras de Freud foi ainda mais útil. Durante longa estada em Merano, no inverno de 1912 e 1913, ela informou que lera alguns deles. O senhor não deve ficar chocado com isso, escreveu um pouco na defensiva. Afinal, agora sou crescida, e assim não admira que esteja interessada neles. Ela continuou a ler, pedindo a seu pai para explicar termos técnicos como transferência. Em 1916, assistiu à segunda série de conferências introdutórias de Freud sobre os sonhos na universidade. Essas apresentações didáticas contribuíram muito para confirmar sua nascente ambição de se tornar psicanalista, como o pai. No ano seguinte, quando ouviu a última série de conferências de Freud sobre as neuroses, ela avisou entre os colegas da plateia a figura de Helene Dutch, vestindo seu casaco branco de médica como um distintivo profissional. Devidamente impressionada, ela foi para casa e disse ao pai que, para se preparar para uma carreira de analista, ela queria frequentar a escola de medicina. Freud não fez nenhuma objeção a seus planos de longo alcance, mas não gostou de sua vontade de se tornar médica. Anna Freud não foi o primeiro nem o último adepto de Freud a quem ele convenceu a seguir a carreira como analista leigo. Apoiado por um círculo favorável, Freud agora atraía Anna cada vez mais para sua família profissional. E, em algum momento de 1918, ele a tomou em análise. Ela foi convidada para o Congresso Internacional de Psicanalistas em Budapeste naquele mesmo ano, mas não pôde comparecer, impedida pelas suas obrigações como professora. 2 anos depois, quando os analistas se reuniram em Haia, ela teve mais sorte e acompanhou seu orgulhoso pai às sessões científicas e às animadas refeições. Suas cartas acompanham seu crescente refinamento psicanalítico. Durante alguns anos, ela enviara ao pai seus sonhos mais interessantes, em geral assustadores. Agora, ela os analisava e ele respondia com interpretações. Ana observava seus próprios lapsos na escrita. Estava entre os primeiros a lerem as novas publicações de seu pai.
Aqui tem uma nota. Em 16 de novembro de 1920, escrevendo de Berlim, ela informou a Freud: estou lendo sua nova obra, Além do Princípio do Prazer, com enorme prazer. Penso que o ideal do ego é muito condizente comigo. Imagina se a filha do Freud, né, discutindo, mas enquanto estava pensando nisso, é uma coisa que eu sempre penso, na verdade, de que eles tinham muito acesso aos sonhos, né? Gente, se eu fosse depender de contar os sonhos na análise, assim, raramente eu me lembro de um sonho quando eu acordo. Não é uma coisa, tipo, ai, todo dia eu acordei e lembro, sei lá, acho que deve acontecer 2, 3 vezes no mês, e olha lá. Eu acho que é pelo tanto de estímulo que a gente tem hoje em dia, e talvez pela pouca quantidade também de horas de sono. Acho que antigamente dormia-se muito mais do que hoje, porque não tinha tanta distração. Pode falar, tá? Hoje eu sou bem sonhadora, assim, tem época que já tem muita coisa, meu Deus, que sonhação. Mas o que eu ia comentar e que eu achei curioso nisso, que ela escrevia para o pai os sonhos, e aqui diz, né, que ele analisava. Então, não é, né, o próprio sujeito dizendo do sonho, é um outro que vai colocando sentido ali. E um outro, seu pai, né? Pequeno detalhe. Só de leve, assim, né? É claro que quando a gente vai, né, pensar sobre isso, a gente entende que naquela época ele estava formando psicanalistas e não tinha esse conhecimento, mas também imagina o quanto de contratransferência que tem ali nisso, né? O quanto fica limitado qualquer possibilidade de interpretação. Enfim. Assisti às reuniões psicanalíticas e não só em Viena. Ao escrever a Freud em novembro de 1920, de Berlim, ela fez algumas avaliações agudas e penetrantes sobre seus seguidores. Gabi, a gente está na 440, bem no finalzinho da página, último parágrafo. Invejando abertamente os que, como a pequena senhorita Scott, já estavam analisando crianças. O senhor V acrescentou numa autorrecriminação. Todos podem fazer muito mais do que eu. Nessa época, ela havia desistido de seu cargo de professora com sentimentos ambíguos a respeito. Aí aqui tem uma nota. Em agosto, ela comentou que, até agora, não lamentei por um instante ter deixado a escola. Mas em outubro ela se queixou ao pai que era infeliz e sentia falta da escola. Com sentimentos ambíguos a respeito, estava se tornando psicanalista. Seus primeiros pacientes, ó só, ó, aqui já vai ladeira abaixo, né? Seus primeiros pacientes foram os filhinhos órfãos de sua irmã Sophie, Ernest e Reinelli. Em 1920, ela passou um bom tempo com eles em Hamburgo, e no verão, em Alce. Ernest, agora com mais de 6 anos, de quem Freud gostava muito menos do que do cativante e enfermiço Reinelli, era a principal preocupação de Ana. Ela fazia com que ele lhe contasse histórias e discutia com Ernest mistérios tão graves como a origem dos bebês e o significado da morte. Essas conversas confidenciais e informativas permitiram-lhe interpretar o medo do menino ao escuro como consequência da advertência, na verdade, uma ameaça de sua mãe, de que, se continuasse a brincar com um membro, ele ficaria muito doente. Pelo visto, nem toda a família de Freud obedecia suas instruções pedagógicas. Ana não se deteve nessas análises infantis iniciais. Ela começou a analisar os sonhos de outras pessoas. E na primavera de 1922, escreveu um artigo psicanalítico que pretendia apresentar como seu bilhete de ingresso na Sociedade Psicanalítica de Viena, desde que seu pai consentisse. Essa participação como membro, disse-lhe ela, era algo que desejava muito. No final de maio, esse desejo se tornou realidade. O artigo sobre fantasias de espancamento baseava-se, em parte, sobre a sua própria vida interior, mas a origem subjetiva da argumentação não tornava menos científica a sua contribuição.
Minha filha Ana, informou Freud com muito gosto a Ernest Jones no começo de junho. Apresentou uma boa palestra na última quarta-feira. 2 semanas depois, tendo cumprido a obrigação formal, ela se tornou membro pleno da sociedade. Orgulho do papai, né? Depois disso, a reputação de Ana entre os íntimos de Freud aumentou rapidamente. Já em 1923, Ludwig Desvanger observou a Freud que o estilo de sua filha não se distinguia mais do dele. E no final de 1924, Abraham, Huntington e Sachs escreveram de Berlim para sugerir que ela fosse cooptada para o círculo íntimo. Devia não simplesmente trabalhar como secretária de seu pai, como fazia havia anos, mas participar das deliberações e, ocasionalmente, das reuniões do grupo. É claro que, sabiam os missivistas, esse era o tipo de tributo que encantaria Freud. Mas a proposta também reflete a confiança que os colegas mais prezados de seu pai tinham vindo a depositar nos juízos de Ana Freud. Embora encorajasse irrestritamente as aspirações profissionais da filha, Freud continuava insatisfeito com o estado da vida particular de Ana. As emoções dela não haviam se paralisado nem se tornado subterrâneas. Ana Freud gostava visivelmente da vida e dos prazeres da amizade. Freud reconhecia sua necessidade de companhia e procurava alimentá-la. Quando convidou Andréia Salomé, no final de 1921, para visitar a Bergasse 19, foi principalmente por causa da filha. Ana tem uma sede compreensível por amizades com mulheres, disse a Huntington. Depois que a inglesa Loé, a húngara Kata e sua Mirra foram-lhe tiradas. Lois Kahn, antiga amante de Ernest Jones e analisanda de Freud, havia retornado para a Inglaterra. Kata Levi, tendo concluído sua análise com Freud, estava morando em Budapeste, e Mirra, mulher de Huntington, estava com o marido em Berlim. Aliás, para minha alegria, ela está viçosa e animada, acrescentou Freud. A única coisa que eu poderia desejar é que ela logo encontrasse razões para trocar seu apego pelo velho pai por outro mais durável. Ana lamentou seu pai ao sobrinho na Inglaterra. É um sucesso sob todos os aspectos, exceto por não ter tido ainda a sorte de encontrar um homem adequado para si. O projeto benevolente de Freud em encontrar uma amiga digna para a filha foi além de sua mais caras esperanças. Em abril de 1922, Ana foi a Göttingen para uma visita à sua nova amiga, que era realmente magnífica, e retomou as conversas confidenciais de perfil analítico que iniciara durante a visita de Andréia Salomé a Viena no ano anterior. A intimidade entre ambas adquiriu laivos místicos. Ana alegava que sem o auxílio de Frau Loh, prestado de forma estranha e oculta, ela não teria sido absolutamente capaz de escrever o artigo sobre as fantasias de espancamento. Freud exultou com seu bom resultado. Agora, ela está profundamente apegada a Frau Loh, informou Freud a Ernest Jones em junho de 22. No mês seguinte, ele exprimiu sua gratidão a Cara Loh por sua atitude adorável em relação à criança. Ana, escreveu ele, havia anos que queria conhecê-la melhor. E se ela vai chegar a alguma coisa, espero que ela possua boas aptidões para começar. Ela precisa de influência e ligações que satisfaçam altas exigências. Inibida para o lado masculino através de mim, até agora teve muito azar com suas amigas mulheres. Ela se desenvolveu lentamente, acrescentou Freud. É mais nova que sua idade física, não só na aparência. Pouco ocultando, ele deixou que seus desejos conflitantes aflorassem a superfície. Às vezes, desejo insistentemente um bom homem para ela. Às vezes, recuo perante a perda. As duas mulheres, com grande diferença de idade, mas com afinidades em seus interesses psicanalíticos e unânimes na admiração por Freud,
Logo estavam se tuteando intimamente, e a afeição entre ambas durou. Mas a realidade perturbadora da condição de Ana como solteira não dava paz a Freud. Em 1925, ele voltou ao tema novamente numa carta a Samuel Freud. Por último, mas não menos importante, Ana, podemos nos orgulhar dela. Tornou-se uma analista pedagógica. Está tratando crianças americanas traquinas, ganhando bastante dinheiro, que emprega de forma muito generosa, ajudando várias pessoas pobres. É membro da Associação Psicanalítica Internacional, granjeou um bom nome com o trabalho literário e inspira respeito de seus colaboradores. Mas acabou de completar seu 30º aniversário. Não parece disposta a se casar. E quem pode dizer se seus interesses do momento vão torná-la feliz no futuro, quando tiver de enfrentar a vida sem o pai? Era uma boa pergunta. Ele tinha uma preocupação, né, que a Ana vivesse algo com alguém, mas parece que é muito nesse sentido de substituição mesmo, né? Ela precisa de um homem porque eu não vou mais estar aqui. Ana demonstrava constantemente ao pai o quanto ele estava presente em seus ternos pensamentos. O senhor, certamente, não pode imaginar quanto penso continuamente em si, escreveu-lhe em 1920. Ela cuidava da digestão ou do estômago dele com a solicitude de uma mãe, ou, talvez melhor, de uma esposa. Ok, né? Ok, porque que ela não casou. Em meados de julho de 1922, ela deduziu com perspicácia, a partir de leves insinuações, que ele podia estar indisposto. Do que tratam seus 2 artigos? Perguntou Liana, e a seguir passou ansiosamente para sua principal preocupação. O senhor não está com boa disposição, ou é apenas minha impressão pelas suas cartas? Gastei não é tão bonita quanto era? Isso foi mais de 2 semanas antes que Freud confidenciasse a Henk que sua saúde andava incerta. Ela defendeu ardosamente o direito de Freud de descansar e se recuperar, mesmo ao preço de um dinheiro difícil e cobiçado. Não se deixe atormentar por pacientes, insistiu Ana com ele, e simplesmente deixe que todas as milionárias continuem malucas. Elas não têm nada para fazer. De 1915 em diante, anos antes de sua análise e com igual intensidade ao longo dela, Ana contava ao pai sonhos que expressavam uma profunda agitação. Sua vida noturna, como ela a chamava, era muitas vezes incômoda e, com frequência, ainda maior, assustadoras. Agora, na maior parte do tempo, informou o pai no verão de 1919, acontece alguma coisa ruim em meus sonhos, relativa a matar, atirar ou morrer. Havia anos, vinham-lhe acontecendo coisas ruins nos sonhos. Ela sonhava constantemente que estava ficando cega, o que a aterrorizava. Sonhava que era obrigada a defender uma chácara que pertencia a ela e ao pai, mas ao puxar o sabre, percebia que estava partido e ficava envergonhada diante do inimigo. Sonhou que a noiva do Dr. Tauski havia alugado um apartamento na Bergasse 20, do outro lado da rua da casa dos Freud, para matar seu pai com uma pistola. Todos esses sonhos suscitam interpretações relativas aos seus sentimentos apaixonados por Freud, mas sua declaração mais transparente a ele, quase que um sonho infantil por ser tão direto, ocorreu no verão de 1915. Recentemente sonhei, comentou Ana, que o senhor era um rei e eu uma princesa, e as pessoas queriam nos separar com intrigas políticas. Não era agradável e foi muito perturbador. Aqui tem uma nota. Ela reconhecia plenamente a natureza infantil de seus sonhos naquela época. 3 dias antes de enviar esse relato, ela havia narrado minuciosamente um sonho em grande parte sobre café e creme batido. Era praticamente um retorno, observou ela, ao sonho com um moango que tivera aos 19 meses e sobre o qual leu mais tarde em A Interpretação dos Sonhos.
Freud teve sólidas provas, ao longo dos anos, que a ligação terna e sempre desanuviada entre sua filha e ele poderia prejudicar a capacidade dela de encontrar um marido adequado. Antes de começar a analisá-la, ela reagia aos relatos dos sonhos. Ele reagia aos relatos dos sonhos da filha de maneira casual, quase irrelevante, mas achava impossível fechar os olhos para a afeição dela por ele. Nossa, eu estava tentando lembrar. Eu acho que talvez esteja no A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Ana Sui, mas é só uma vaga lembrança, assim, que eu não tenho certeza, de um texto lá que fala sobre os homens hoje em dia que não conseguem vincular com uma mulher porque eles vivem completamente devotados à mãe. Eu não tenho certeza absoluta se está lá, então não vou dizer dessa referência, mas tem um vídeo que eu já falei algumas vezes sobre ele, que se chama O Cordão, lá no YouTube. Já viu, Thay? É muito forte, real, bonito e triste, dessa ligação que um filho pode manter com a mãe, e aí um filho pode manter com a mãe, vamos pensar em filho homem e mulher, né, ou pai ou mãe, de alguma forma que ele não consegue vivenciar um outro amor, porque esse amor parece ser aquele amor principal que dá conta de tudo, como se não tivesse uma possibilidade de diferenciação, de que um amor por um companheiro é diferente de um amor pelos pais. Né? Existem adultos que não conseguem sair desse lugar e que vivem sempre esse afeto como infantil, que o pai e a mãe são o pai e a mãe, né, os cuidadores principais, vamos dizer assim. Eles são o centro de tudo, né? Para eles, todo o meu amor, todo o meu desejo, tudo que eu quero estar localizado ali. Assistam, depois é só colocar lá o Cordão, é uma animação muito interessante, gente. Vale a pena assistir. Quem não conhece, aí é dica. Em 1919, falou a Huntington em tom ligeiro do complexo paterno de Ana. Embora fosse consumado estudioso da política familiar, ele não conseguiu, porém, avaliar plenamente o quanto deve ter contribuído para a relutância de sua filha em se casar. Outras pessoas enxergavam a questão com mais clareza do que ele. Em 1921, quando os alunos americanos de Freud perguntaram por que Ana, uma moça muito atraente, não se casava, um desses analisandos, Abraham Gardner, sugeriu uma resposta que lhe parecia óbvia. Bem, olhem para o pai dela, disse aos amigos. Acho que ninguém chegaria aos pés, né, na visão dela, porque ela tem ele tanto como idealizado que ninguém era possível ali. É um ideal, olha só, justamente a resposta aqui. É um ideal que pouquíssimos homens poderiam alcançar, e certamente seria uma desgraça para ela ligar-se a um homem inferior. Se Freud tivesse reconhecido plenamente o grau de poder sobre sua filha, talvez hesitasse em psicanalizá-la, sem contar que, se ela buscava a aprovação do Freud, como parece, para essas cartas e esses relatos, imagina, né, o quanto que ela não se preocupava que o Freud aprovasse um possível marido. E parece que é isso, ninguém chega aos pés dele, né? Essa análise era um procedimento extremamente irregular, e Freud, assim como a filha, devia saber disso. Foi um caso prolongado. Iniciando-se em 1918, prosseguiu por mais 3 anos. Foi retomada por mais um ano em 1924. No entanto, Freud nunca se referiu a essa análise em público, e apenas raramente em particular, e Ana foi igualmente discreta. Ela mantinha seu pai analista suprido de sonhos, que agora às vezes guardava, junto com seus devaneios torturantes e as histórias que contava para si mesma para as horas de análise com ele, mas conservava esses assuntos íntimos quase todos para si. Em 1919, depois de um ano de análise, fazendo repouso de verão na zona rural da Bavária, junto com uma amiga, Margarete, ela retribuiu as confidências de Margarete sobre seu tratamento médico, fazendo uma confidência. Eu contei a ela, disse Ana ao pai,
que faço análise com o senhor. Naturalmente, Londra e Salomé sabia do segredo, assim como Max Huntington, e depois algumas outras pessoas, mas continuou a ser uma questão mantida num âmbito estritamente privado. Não admira. As instruções de Freud quanto ao modo de tratar a transferência do analisando e a contra-transferência do analista são inequívocas. A decisão de levar Ana ao divã parece como um desrespeito deliberado às regras que havia estabelecido com tanta força e precisão para os outros, ou seja, sabia que estava fazendo errado, né? Eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Em 1920, ao escrever a Carta Levi, depois de concluída a análise desta, ele manifestou sua satisfação de poder agora lhe escrever com cordialidade e simplicidade, sem a rudeza didática da análise, sem ter que ocultar minha amizade sincera pela senhora. Pode falar, Thay. Eu fico pensando no sentido da posição de analista ocupada ali e como que ele manejava isso, porque acredito que deve existir um desejo de curar ali, um desejo de cuidar, um desejo de suprir, às vezes, né, os traumas da família e reparar. Então, assim, a coisa fica muito atravessada, né? Sim. Como que ele não manejava isso, assim? Enfim. Eu só vejo como um manejo errado, atravessado de contratransferência ali, que não é possível, né? É muita coisa embolada junto, assim. Sim. Tem algumas coisas, né? Eu tenho filhos, fico pensando, às vezes eles fazem umas coisas tão psicanalíticas, assim, que não tem como você não ver, sabe? É aquilo, tipo, não é possível desver uma coisa. Mas é diferente de analisar aquilo, né? Tem falas deles, tem coisas que eu penso, então quer dizer que talvez tenha X interpretação, né, em algumas situações. Mas o fato de você empreender um tratamento com alguém não vai ser possível nesse sentido, né, com alguém que você tem ali nesse lugar, justamente pela contratransferência. Fala de você também, né? Quando um filho fala de um pai ou de uma mãe e esse pai e mãe é o próprio analista, ele não está falando dele. E, de alguma forma, a gente tende sempre a querer se defender, a mostrar o nosso lado. A análise funciona porque a gente não mostra o nosso lado. Nesse lugar dele como pai analista, como é que ele se tirava de cena? O suposto saber ali tá. Não rolava. Sabe que às vezes também, né, enquanto psi a gente escuta, não sei se vocês já ouviram isso, mas imagino que sim, de você não analisa seu marido? Você não analisa seus pais? Você não analisa? Eu fico pensando, Deus me livre? Imagina, né? Gente, sério, Deus me livre analisar alguém, assim, de você supor coisas que vão estar atravessadas por algo que você sente, né? Então, se a gente analisar uma pessoa, corre o risco da gente vê-la de uma maneira errada e vê-la de uma maneira que vai ter algum tipo de, não sei se prejuízo sempre, mas eu imagino que sempre vai incorrer nisso, num prejuízo. Você vai ver a pessoa sob um olhar que talvez você não possa mais nutrir aquele mesmo sentimento por ela. Eu tenho essa impressão, assim. Não sei como é que ficava para ele, né? Mas eu sinto isso, que se eu analisasse alguém que eu tenho nessa conta de familiar, as coisas podiam desandar. É diferente de meu filho ou minha filha falar uma coisa e eu pensar, complexo de ético, isso daí, né, X coisa, de você saber de um conceito, mas não de você analisar aquilo. É que nem analisar Não um tinha amigo. tanto segredo. Uhum. É que nem analisar um amigo, assim, você vai perder o amigo. É isso. Nos textos dele, qual que é? Recomendações, acho que é recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, ele diz exatamente isso. Poder, você até pode analisar o filho de um amigo, ele dá de exemplo, mas saiba que você vai perder o amigo. Então, ele já estava bem avisado disso daqui. E depois que John Rivière, 2 anos mais tarde, passou a se analisar com ele, tendo antes debatido numa análise com Ernest Jones, Freud enviou uma enxurrada de carta a Jones, censurando-o duramente por sua conduta analítica com ela.
Ela havia se apaixonado por Jones, e ele lidou muito mal com relação à transferência. Fico muito contente, escreveu Freud, que o senhor não tenha mantido relações sexuais com ela, como suas insinuações me fizeram suspeitar. É claro que foi um erro técnico comportar-se como amigo dela, antes que a análise tivesse chegado ao fim. O que dizer, então, do erro técnico que Freud estava cometendo nesse mesmo período com a sua filha mais nova? Evidentemente, ele não achava que tivesse cometido uma transgressão. Nos primeiros anos de análise, as regras que Freud propuseram eram aplicadas de modo descuidado, sendo muitas vezes violadas. O ideal de distância analítica ainda era vago e incipiente, ou seja, né, ele está dando uma bronca aqui no amigo, mas não reconheceu o que ele estava fazendo. Jung, em sua fase freudiana, havia tentado psicanalizar sua mulher. Max Graf analisara seu filho, o pequeno Hans, tendo Freud como consultor no segundo plano. Freud havia analisado seus amigos, Huntington e Firenze, por sua vez, analisara o colega de profissão, Ernest Jones. Tudo aqui, né? Tudo nessa rodinha. E mais, no começo da década de 1920, anos depois que Freud, em seus artigos técnicos, comparara a atitude do analista em relação ao paciente ao comportamento profissional frio do cirurgião, a pioneira analista de crianças, Melanie Klein, havia analisado seus próprios filhos. Quando o primogênito do psicanalista italiano Eduardo Weiss, preparando-se para abraçar a profissão do pai, permitiu-lhe que o analisasse, Weiss consultou Freud. Em resposta, Freud qualificou essa análise de assunto delicado. Tudo dependia, escreveu ele, de duas pessoas envolvidas e da relação que mantinham entre si. Com um irmão mais novo, seria mais fácil. Com um filho, haveria problemas especiais. Com minha filha deu certo. A negação. Mas eu duvido. Talvez. Mas a análise, como Freud admitiu, não foi fácil. Nem mesmo quando ele a retomou em 1924. Ele havia reduzido o número de pacientes para 6, mas como escreveu Alô Andréa Salomé, em maio, havia assumido uma 7ª análise com sentimentos especiais, minha Ana, que é insensata o bastante para se aferrar a seu velho pai. Agora era completamente franco com sua cara louca. A menina me dá bastante preocupação. De que modo ela vai enfrentar a vida sozinha? Depois da morte de Freud, e se consigo trazer sua libido do esconderijo no qual se enfiou. Ele reconhecia que ela tem um extraordinário dom para ser infeliz, e, no entanto, provavelmente, sem talento suficiente para se deixar estimular por tal infelicidade a uma produção bem-sucedida. Ele se consolava que, enquanto Lou vivesse, Ana não ficará sozinha, mas ela é tão mais jovem do que nós dois. Por algum tempo, no verão de 1924, parecia que a análise teria de ser interrompida, mas ela prosseguiu. O que a senhora diz sobre as oportunidades de Ana na vida? Disse Freud a Lou Andréa Salomé em agosto. É totalmente apropriado e confirma cabalmente meus temores. Ele sabia que a constante dependência de Ana em relação a ele, afinal, era um prolongamento inaceitável de uma situação que deveria ser apenas um estágio preparatório. Mas ela se prolongava. A análise de Ana continua, informou Freud a caríssima Lou, em maio do ano seguinte. Ela não é simples e não encontra facilmente uma forma de aplicar a si própria o que agora vê com tanta clareza nos outros. Sua evolução como analista experiente, paciente e compreensiva está fazendo excelentes progressos. Mas, acrescentou Freud, o rumo geral da vida de Ana não lhe agrada. Temo que sua genitalidade suprimida possa algum dia lhe pregar uma peça ruim. Não consigo libertá-la de mim, e ninguém me ajuda nisso. Eu acho que ele também não conseguiu se libertar dela, né? Quando a gente fala assim, tem isso de tudo bem, ela tem essa questão com ele, mas ele tem muito com ela.
Algum tempo antes, Freud colocara seu dilema de forma mais viva e enfática que pôde. Se ela saísse de casa, escreveu ele a Lou Andréa Salomé, ele se sentiria tão privado como se tivesse que parar de fumar. De fato, é evidente que Freud se sentia irremediavelmente enredado, dilacerado, cansado da vida, em sua relação com a sua filha predileta. Estava preso em suas próprias necessidades e não podia escapar dela. Com todos esses conflitos insolúveis, confessara Lou já em 1922, é bom que a vida em algum momento chegue ao fim. Sem dúvida, Freud tinha todas as razões para se orgulhar de sua Enel, na mesma medida em que a amava. Mas os custos emocionais que acompanharam sua formação como psicanalista nunca foram calculados. Pai e filha, pelo resto da vida de Freud, conservaram-se como aliados mais íntimos, praticamente como colegas em pé de igualdade. Quando as ideias de Ana sobre a análise infantil foram criticadas em Londres, no final de 1920, Freud defendeu a filha encarniçadamente. Vai estar lá na página 473, depois a gente chega lá. Por sua vez, Ana Freud, em sua clássica monografia sobre a psicologia do ego e os mecanismos de defesa, publicada nos meados dos anos 1930, recorreu à sua experiência clínica pessoal, mas como fonte principal e categórica de suas percepções teóricas, ela se baseou nos textos do pai. Ela era possessiva em relação a ele, suscetível a qualquer ponto de vista que pudesse sequer insinuar uma crítica ao trabalho dele, ciumenta de outros, irmãos, pacientes, amigos, que pudessem interferir em suas prerrogativas. Aí tem outra nota. Quando Ernest Jones consultou Anna Freud ao redigir a biografia de Freud, ela lembrou seus ciúmes sem reservas. Pensei um pouco em sua menção à senhora Rivière, analista e tradutora brilhante, entre as mulheres da vida dele. Ela deve ter empenhado um papel, visto que lembro ter sentido ciúmes dela. Outra vez, quando Jones mencionou o fato de Freud ter tido o auxílio da secretária em 1909, ela ficou imaginando quem poderia ser tido. Sua tia Mina? Não. Isso teria sido muito antes. Sua irmã Matilde? Provavelmente não. Realmente não sei, e isso me deixa muito enciumada. Me deixa muito ciumenta. No início dos anos 1920, ambos haviam se tornado e continuariam intelectual e emocionalmente inseparáveis. Freud, mais tarde, gostava de chamar sua filha Ana de sua Antígona. Não é o caso de levar longe demais esse nome afetivo. Freud era um europeu culto, falando para outros europeus cultos, e fez uma incursão em Sófocles à procura de uma comparação afetuosa. Mas os significados de Antígona são ricos demais para serem deixados totalmente de lado. O nome ressaltava a identificação de Freud com Édipo, o descobridor arrojado de segredos da humanidade, o herói epônimo do complexo nuclear, o assassino do pai e amante da mãe. E há mais. É mais do que evidente que os filhos de Édipo eram todos extraordinariamente ligados a ele. Tendo sido gerados pela mãe de Édipo, eram tanto filhos como irmãos seus. Mas Antígona destacava-se entre eles. Era sua companheira corajosa e leal, assim como Ana se tornou ao longo dos anos, a camarada escolhida do pai. É Antígona que, em Édipo, em Colona, guia o pai cego pela mão. E em 1923, foi Ana quem se instalou firmemente como secretária, confidente, representante, colega e enfermeira do pai enfermo. Ela se tornou seu vínculo mais precioso com a vida, sua aliada contra a morte. Ana Freud, ao trabalhar para o pai, não se limitava a datilografar suas cartas quando ele estava indisposto, ou ao ler seus artigos em congressos e cerimônias. Lembrei de uma coisa agora, que não foi o caso deles, pelo que está escrito aqui, mas enfim, lembrei. No livro Uma Duas, da Eliane Brum, conta a história bastante
difícil e abusiva de uma mãe e de uma filha. Mas não dá tanta ênfase mesmo para gente que estuda psicanálise, e isso acaba fazendo bastante sentido. Tem algumas partes que passam da história da personagem que é a mãe má, ali, da história dela com o próprio pai, onde o pai não sabia escrever, e aí ele ditava cartas para ela escrever para as amantes dele. E o quanto que isso tem uma relevância na forma como ela veio a se relacionar, então, mais tarde, né? O quanto que isso foi traumático para ela, vem dessa ordem. Eu não sei se alguém já leu aqui esse livro, e se leu, se prestou atenção nessa parte da história, mas é bastante relevante. E, gente, esse livro é sensacional. Bem forte, bem pesado. Mas para quem gosta de relação entre mãe e filha, relações familiares como um todo, porque começa de pai para filha e depois de mãe para filha, vale a pena ler. Deixa eu ver aqui. Ana, ao trabalhar para o pai, não se dá essa parte ali, né? A partir de 1923, ela cuidou do corpo dele de maneira mais íntima. Publicamente, Freud também atribuía a outros o mérito de cuidarem bem de si. Minha mulher e Ana me atenderam compassivamente, contou a Firenze depois de sua primeira operação na primavera de 1923. Só preciso dizer, escreveu a Samuel Freud em dezembro, não muito depois da segunda série de operações, que devo qualquer capacidade física que salvei desse desastre às atenções cuidadosas de minha mulher e minhas duas filhas. Mas a filha Ana era a enfermeira-chefe de Freud, que tem uma nota. Em 1926, quando passou algumas semanas num sanatório devido a um problema cardíaco, Freud teve uma enfermeira aflita no quarto vizinho, que durante o dia se divide entre mulher e filha, mas à noite, sem dúvida, é regularmente essa última. Quando tinha dificuldades em colocar a prótese, ele pedia sua ajuda, e pelo menos uma vez, Ana teve de se debater com um desajeitado dispositivo por meia hora. Longe de inspirar desagrado ou ressentimento, essa proximidade física apenas fortaleceu ao máximo os laços entre pai e filha. Ela se tornou tão insubstituível para ela, quanto ela se tornaria indispensável para ele. A maioria das manobras sedutoras de Freud eram indubitavelmente inconscientes. Às vezes, Freud se mostrava ingenuamente franco acerca de seus sentimentos ambivalentes sobre a vida de Ana com ele. Ana, aliás, está indo magnificamente, tinha dito Freud a seu caro Max Huntington em abril de 1921. Ela é alegre, inteligente e animada. Eu gostaria tanto de mantê-la em minha casa, quanto de saber que ela tem a sua. Nossa, isso é um sentimento muito... Como é que se diz? Só quem é pai e mãe vai entender, sabe? A gente quer ver crescer, quer ver se desenvolver, mas ao mesmo tempo dá uma dorzinha no coração. Claro que não de todos, né? Tô falando de uma maneira generalizada, mas ao mesmo tempo íntima também. Às vezes é difícil. Se pelo menos ela sentisse o mesmo, porém com maior frequência, ele continuava a manifestar apreensão quanto ao celibato da filha. Ana está com ótima saúde, escreveu Freud ao sobrinho em dezembro de 1921, e seria uma bênção perfeita se não tivesse passado seu aniversário de 26 anos, ontem, ainda em casa. Como a Antígona de Sófocles, a Antígona de Freud nunca se casou. Mas, para Freud, isso não parecia algo pré-determinado. Em seus papéis há um envelope, provavelmente dos anos 1920, que algum dia conteve claramente um presente em dinheiro, sem dúvida dado a Ana pelo seu aniversário. Na frente, há uma dedicatória. Contribuição para um dote ou independência. Deixa eu ver aqui. Acho que dá tempo ainda de ler. O fato de Freud ter incluído a filha caçula em suas experiências com a telepatia expressa o grau de intimidade que havia entre eles.
Quando Freud, em 1925, disse a Abra que Ana possuía sensibilidade telepática, não estava apenas brincando. Como Ana Freud, certa vez, observou com perspicácia a L.X. Jones, o assunto devia fasciná-lo e, em igual medida, desagradá-lo. Jones atesta que Freud gostava de contar histórias de coincidências estranhas e vozes misteriosas, e o pensamento mágico exercia alguma influência sobre ele, embora nunca esta fosse absoluta. Dera mostras dessa influência de uma maneira extremamente dramática em 1905, quando, durante uma doença perigosa de sua filha Matilde, tentou aplacar os deuses, quebrando acidentalmente uma de suas queridas antiguidades. Mas o que mais o intrigava, embora considerasse provas inconclusivas, era a telepatia. Numa carta de 1921, Freud afirmou que não estava entre aqueles que rejeitam frontalmente o estudo dos chamados fenômenos psicológicos ocultos como algo não científico, desprezível ou até perigoso. Pelo contrário, apresentou-se como um completo leigo e recém-chegado a esse campo, mas incapaz de se livrar de certos preconceitos materialistas céticos. No mesmo ano, ele escreveu um apontamento, Psicanálise e Telepatia, para discussão fechada entre os membros do comitê, Abram, Huntington, Firenze, Jones, Henke e Sachs, onde adotou a mesma posição. Freud observou com certa malícia que a psicanálise não tinha por que seguir a opinião estabelecida, condenando com desdém os fenômenos ocultos. Não seria a primeira vez que ela prestaria apoio às suposições obscuras, mas indestrutíveis, do povo simples contra a arrogância estudada dos cultos. Mas Freud reconheceu prontamente que a grande parte da chamada pesquisa sobre as obscuridades dos fenômenos mentais nada tinha de científico, ao passo que os psicanalistas, por outro lado, eram fundamentalmente mecanicistas e materialistas incorrigíveis. Como cientista, Freud não estava disposto a defender a superstição e o abandono da razão, mas também como cientista, estava pronto para investigar fenômenos que pareciam misteriosos e esquivos às soluções terrenas. Praticamente todos esses fenômenos, argumentou ele, estão abertos a explicações naturalistas. As profecias surpreendentes, as coincidências assombrosas normalmente se revelam projeções de desejos intensos. Mas algumas experiências ocultas, particularmente no domínio da transferência de pensamentos, podiam se mostrar autênticas. Em 1921, Freud declarou-se disposto a deixar a questão em aberto, mas, ao mesmo tempo, preferiu manter o assunto restrito a seu círculo mais íntimo, para que a discussão franca de telepatia não desviasse a atenção da psicanálise. No ano seguinte, porém, abandonando em parte, mas não de todo, sua prudência, Freud publicou um artigo bastante hesitante, planejado como uma comunicação a seus colegas de Viena sobre sonhos e telepatia. Do início ao fim do texto, declarou-se agnóstico. Com essa conferência, advertiu ao público, os senhores não vão aprender nada sobre o enigma da telepatia, nem sequer serão informados se eu creio ou não da existência da telepatia. Na conclusão, continuava inteiramente inacessível. Despertei nos senhores a impressão de que estou secretamente disposto a tomar o partido da realidade da telepatia, em seu sentido oculto. Lamentaria muito que seja tão difícil evitar tal impressão, pois eu realmente pretendi ser completamente imparcial. Tenho todas as razões para tanto, pois não tenho opinião alguma, não sei nada a respeito dela. Aqui parecia que ele tinha uma opinião, sim, né? Acho que começou daqui, isso Freud não explica. Fica-se a imaginar porque, afinal, Freud publicou essa comunicação. Os sonhos ali relatados não comprovam a autenticidade da comunicação telepática e, na verdade, davam base a uma boa dose de ceticismo. Os sonhos proféticos ou as comunicações à distância, afinal, podiam ser apenas uma atividade do inconsciente, disse ele.
É como se Freud quisesse simplesmente manter a discussão acesa. A vontade de acreditar, como colocou Ernest Jones com justeza, lutava firme com o aviso para desacreditar. Eu acho que era bem isso aqui mesmo. Com efeito, ao longo dos anos 1920, Freud advertiu seus colegas contra a adoção de uma atitude positiva demais nesse assunto. Por outro lado, as provas eram, no máximo, inconclusivas. Por outro, era arriscado que um psicanalista reconhecesse abertamente a telepatia como tema merecedor de uma investigação séria. No início de 1925, Firenze perguntou a seus colegas íntimos o que diriam se lesse uma comunicação no próprio Congresso Internacional, no próximo Congresso Internacional de Psicanalistas, sobre as experiências de transmissão de pensamentos que vinha fazendo com Freud e Ana. Freud protestou categoricamente. Aconselho-o contra. Não faça isso. Tipo, para. Mas todas essas precauções prudentes, às quais Freud sempre obedeceu, no mínimo com relutância, aos poucos cederam. Em 1926, ele lembrou a Ernest Jones que havia muito tempo alimentava um preconceito favorável em relação à telepatia, e tinha recuado apenas para proteger a psicanálise de uma proximidade excessiva com o ocultismo. Mais recentemente, as experiências que tenho feito com Firenze e minha filha ganharam um poder tão persuasivo sobre mim que as considerações diplomáticas tiveram que se colocar em plano secundário. Aqui tem uma nota. Infelizmente, Firenze não deu nenhum detalhe sobre o que seriam essas experiências. Ana Freud também não. Mas, muito depois, ela disse a Ernest Jones que ela e seu pai encenavam certas superstições enquanto procuravam cogumelos, e esse absurdo era uma ótima brincadeira na época. Ela não deixou dúvidas, porém, que essas experiências tinham a ver com transmissão de pensamentos. Gente, ó, vou fazer uma brincadeira aqui, mas aí vocês me digam o que vocês acham disso. Quem aqui atende na clínica que nunca viveu um fenômeno que não tem explicação de você sair de casa e dizer, olha, hoje eu só vou atender porque eu tenho que atender mesmo. Porque se eu pudesse, eu não atendia ninguém. E aí, brota no seu celular pessoas dizendo assim, tive uma entrevista, eu vou ter que cancelar. Aí outro, e aí simplesmente você tem um dia inteiro de atendimentos cancelados. E, sério, quem nunca passou por isso? Ó, se a pessoa atende, ela vai... Cara, se não chegou, vai chegar. Não, em tudo. No online, no presencial. Gente, é um negócio assim que parece que eles combinaram entre si e aí eles cancelam magicamente todo, tipo seguidinho, assim, ó. 3, 4 pacientes de uma vez só, não é? Cara, é só coincidência? Aí vocês que se lascam, entendem? Porque assim, é um fenômeno muito real, muito. É muito louco. Olha só, tá vendo? Por isso que é bom a gente falar dessas coisas, entendeu? Tem um negócio aqui, eu vou fazer um exposed, deixa eu só ver aqui onde que a gente parou, peraí. Não vai dar para continuar por causa do tempo, né? É ruim quando a gente para num lugar assim que não faça muito sentido, mas eu vou colocar aqui que a gente volta no acrescentou que considerava a telepatia fascinante, na página 449. E aí a gente volta falando de telepatia, beleza? Tô vendo aqui que algumas pessoas precisam sair e tal, mas vou fazer um exposed. Eu tenho um lugar onde eu escrevo várias coincidências assim que acontecem na minha vida que eu acho muito interessante. Tipo, meu Deus, não tem explicação isso daqui. Aí eu vou lá e anoto. Não sabia que o Freud compartilhava esse pensamento, mas tem coisas que, cara, são muito. Tipo, não é possível que seja só coincidência, né? Mas, enfim, a gente também talvez nunca vai saber. E, ó, aproveitando que a gente tá
tá falando sobre isso. Eu não sei qual que é a crença de cada uma de vocês aqui, né? Não sei nem se vocês acreditam em alguma coisa ou não, mas eu nem sabia se eu ia falar sobre isso, estava pensando, falo, não falo, e aí decidi, já que caiu nesse assunto, de falar. Tem uma pessoa que participa do Quintas do Freud desde o início, o nome dela é Michelle. Só que a Mi, ela é mais tímida, ela está quase sempre com a câmera fechada, e ela é super, tipo, envolvida, assim, sabe? Comenta um monte de coisa, sempre manda mensagem, vê meus stories todos os dias há anos. Ela é muito querida mesmo. E aí ela tá numa condição de saúde bastante delicada agora e queria que vocês, de repente, rezassem, orassem, enviassem pensamentos positivos. Qualquer coisa que seja da criança de vocês, é alguém que eu só conheço no online, mas que está há muitos anos na minha vida dessa maneira, que eu tenho um carinho muito especial e eu acho que é válido quando a gente pode, dentro da nossa crença, desejar que o melhor aconteça, independente de como quer que seja, porque eu acredito que tudo na vida tem que acontecer como tem que acontecer, que a gente não tem controle sobre isso, mas que ela sinta de alguma forma algum amor. Aqui é um espaço que eu sei que ela se esforçava para estar, e mesmo alguém não sabendo quem é ela, né, ela estava sempre presente aqui com a gente, e eu queria que voltasse a ser assim, então que a gente possa emanar bastante energia positiva e muito amor para ela. Tá bom? Obrigada por compartilharem desse sentimento. A gente se vê, então, na próxima quinta. Um beijo. Quem vem?